ouvintes do Podiaga. Eu sou a Cíntia Costa, da Superintendência de Gestão Ambiental da Universidade Estadual do Maranhão, e hoje vamos falar um pouco sobre sustentabilidade, inovação e o papel transformador da universidade em nossas comunidades, explorando o tema Transformando Educação e Sustentabilidade, a experiência no campus de Lago da Pedra. Bom, temos a honra de receber hoje aqui a professora Monique Ribeiro Lima. Seja bem-vinda, professora Monique. Ela que é doutora em Biodiversidade e Biotecnologia, professora adjunta 2 da Universidade Estadual do Maranhão, no campus Lago da Pedra, diretora do campus de Ciências Biológicas e líder do grupo de pesquisa em Gestão Ambiental, o GREGA, e atua em ensino, pesquisa e extensão com foco em identificação polínica de produtos apícolas e meliponícolas, polinização, sustentabilidade e ODS. Muito obrigada, Cíntia. O prazer é meu estar aqui com vocês nessa tarde para esse diálogo que será muito produtivo. Ao longo da nossa conversa, vamos falar um pouco sobre os projetos, parcerias e os desafios que vêm ajudando a construir um futuro mais sustentável para o Maranhão. Professora Monique, é uma grande alegria recebê-la aqui e seja muito bem-vinda ao Podiaga. Bom, professor, e quanto ao projeto Universidade Sustentável, a 3P como ferramenta de transformação no campus Lago da Pedra, a senhora poderia compartilhar um pouco com os nossos ouvintes o que é a 3P e como esse projeto ele tem sido aplicado no campus Lago da Pedra? A A3P é a Agenda Ambiental na Administração Pública. É um programa do Ministério do Meio Ambiente, onde ele tem por objetivo fazer com que as instituições públicas possam ter ações que sejam sustentáveis. No campus Lago da Pedra, nós temos aplicado esse A3P em várias frentes. Um exemplo são as campanhas que nós fazemos, como palestras, oficinas, que vão envolver alunos, professores, técnicos administrativos e também a comunidade. Nós temos trabalhado com a questão da diminuição dos resíduos, consumo de água, de energia elétrica e também a valorização das plantas alimentícias não convencionais, que são as PANCs. Além disso, nós desenvolvemos projetos como horta, uma área de vivência e de lazer feita com produtos reciclados, reutilizados, entregas de copos ecológicos para diminuir o consumo de descartáveis, dentre outras atividades que nós desenvolvemos, sempre aliando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. A A3P, no nosso campus, ela não tem sido apenas uma gestão, ela tem sido parte de todas as nossas atividades e se transformou em uma extensão pedagógica, onde ela vai integrar tanto o ensino quanto a pesquisa e também a extensão. E quanto aos resultados, professora, você poderia compartilhar um pouco mais com nossos ouvintes os principais resultados ou transformações que vocês observaram no campus após a implementação desse programa? Nós temos tido resultados bastante significativos ao longo desses anos, porque esse projeto que nós estamos agora é uma continuidade, começou lá em 2023, então até agora nós temos percebido uma modificação, tanto na questão da gestão do campus, quanto também no comportamento dos acadêmicos. Um dos principais avanços foi a questão da redução do lixo, da parte dos resíduos orgânicos, também uma diminuição no consumo de água, de energia elétrica, tudo isso baseado nessas campanhas que eu falei anteriormente, de conscientização e o engajamento dos alunos, dos servidores, dos técnicos administrativos. Um ponto que eu acho de suma importância é a questão da modificação dos alunos em relação à sua percepção, a questão crítica que eles estão tendo sobre o meio ambiente, sobre a sustentabilidade, Nós também temos conseguido parcerias externas, como, por exemplo, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Educação Municipal. Então, essas parcerias, elas vêm ampliar
as ações do campus, tornando o campus um espaço de referência nas questões de sustentabilidade para a região. Certo. E quanto ao engajamento, professora, a senhora conseguiria compartilhar conosco como a universidade ela consegue engajar estudantes, professores e até os próprios funcionários em ações sustentáveis, práticas sustentáveis no ambiente acadêmico? Sim, esse engajamento ele ocorre de forma participativa. Nós entendemos que a sustentabilidade ela faz parte de um processo onde as pessoas precisam estar envolvidas e se sentirem pertencentes a esse processo de sustentabilidade. Por isso, a universidade vem promover ações voltadas para as questões da sustentabilidade, como os projetos de extensão, as palestras, as oficinas. Além disso, nós buscamos incluir a sustentabilidade no nosso cotidiano do campus. Cotidiano diário, né? Por exemplo, os alunos participando de atividades como horta, como a questão da compostagem, os professores introduzindo assuntos de sustentabilidade nas disciplinas, nas suas aulas, os funcionários colaborando com a diminuição do recurso, do consumo de água, do consumo de energia elétrica. Um fator que eu acho muito importante é a questão do esforço coletivo. Nós precisamos reconhecer que esse esforço, ele é muito importante. Então, sempre que um projeto ele dá certo, sempre que nós temos uma ação que é positiva, nós compartilhamos com a comunidade acadêmica para que todos possam ficar cientes de que estamos conseguindo, que estamos vencendo barreiras relacionadas à sustentabilidade, né? Então, nós percebemos que as ações individuais, elas podem levar a ações maiores, até as questões globais, né? Então, o campus ele se torna um espaço tanto para a sustentabilidade quanto para a consciência ambiental dos estudantes e de todos que estão ali. Nossa, que incrível, professora. E, assim, os próprios resultados já mostram o quanto foi bem desenvolvido e aplicado o programa A3P no campus, não é isso? Professora, e quanto ao projeto Educar para Transformar Agenda 2030 na escola? A senhora poderia nos explicar um pouco mais como essas práticas elas foram implementadas nas atividades escolares e de extensão do campus? Certo, a Agenda 2030, ela está presente em todas as nossas atividades, tanto de ensino quanto de extensão. Nós buscamos alinhar todas as atividades que desenvolvemos com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, com os ODS, para que as ações globais, elas possam ter contribuições para as metas globais da Agenda 2030. Professor, e quanto aos desafios? Quais os maiores desafios de levar conceitos de desenvolvimento sustentáveis para estudantes de diferentes faixas etárias? Inúmeros os desafios, mas um dos maiores desafios é justamente adaptar linguagens e metodologias para diferentes faixas etárias. Porque quando nós trabalhamos com jovens, adolescentes, as atividades elas precisam ser práticas, lúdicas, de forma que eles possam sentir curiosidade e que também mostre o valor da sustentabilidade no dia a dia desses alunos. Quando nós estamos no universo da universidade, o desafio é outro. Por quê? Porque nós precisamos adequar a realidade desses profissionais, que é a realidade que eles vão enfrentar após se formarem, após saírem, né, da universidade. Outro ponto é a questão dos hábitos que já estão enraizados, porque mudança de comportamento é muito difícil quando você já tem ali o hábito de desperdiçar água, de desperdiçar energia, de não separar os seus resíduos, aquilo já está enraizado. Então, essa modificação, ela precisa de tempo. Então, nós precisamos de tempo, precisamos também de paciência e de várias estratégias para poder alcançar o nosso objetivo, tá? Nós também temos esse desafio de mostrar que a sustentabilidade, ela não é apenas uma pauta ambiental
ela está ligada com a questão social, econômica, cultural, e é preciso ampliar, né, a visão desses alunos, tanto do ensino básico quanto do ensino universitário, para que eles possam entender que as ações deles, locais, estão ligadas às transformações globais. Ah, professora, e você poderia compartilhar conosco algum projeto ou ação que tenha gerado impacto direto na comunidade escolar? Sim, nós temos vários, mas eu vou falar o mais recente que nós tivemos, que foi sobre o reaproveitamento da borra de café, com a confecção de sabonetes esfoliantes e também de velas repelentes. Nós percebemos que foi bem elevado o engajamento, tanto dos alunos do campus quanto dos alunos da educação básica, e houve essa mudança de comportamento deles em relação a desperdício, a reaproveitamento, a reciclagem, a reuso, e o impacto ele vai além da escola. Porque muitos desses alunos, eles levam o que eles aprenderam para casa, para a comunidade, e eles acabam estimulando mudança de comportamento das famílias, da comunidade e de todos, né, com quem eles convivem. Então a gente consegue ver aí o resultado, né, desse processo de sensibilização que vocês promovem a partir desses projetos na escola. Isso é muito interessante e positivo, acredito eu, né, que Sim. para o trabalho de vocês. Enquanto ao projeto Sorriso Saudável e Lanche Legal, promovendo saúde na primeira infância. Como surgiu a ideia desse projeto, né, e qual o seu principal objetivo? A ideia do projeto surgiu da observação dos alunos, né, no momento do recreio, do lanche, de que eles consumiam comidas com muito açúcar, com muitas gorduras. Então, nós tivemos essa ideia de trabalhar em duas vertentes. Ações relacionadas a questões alimentares, né, lanches saudáveis, e também cuidados com a saúde bucal. O principal objetivo do nosso projeto é justamente promover uma alimentação que seja mais equilibrada, que seja saudável, ao mesmo tempo que eles tenham consciência em relação à escolha desse alimento, de que realmente ele é saudável e por quê, e também a importância da escovação. Uma escovação correta, a prevenção de cáries e do cuidado que precisa se ter com os dentes. Nossa, é incrível. E a gente vê que é um projeto aí voltado para a primeira infância, não é isso? Vocês conseguem Sim. ali desenvolver projetos para todas as idades, né? Sim, as faixas etárias. E a senhora consegue compartilhar conosco como as ações desse projeto, elas contribuem para a saúde e bem-estar das crianças atendidas? As nossas ações, elas contribuem diretamente com o DS3, que é saúde e bem-estar, porque está atuando na prevenção, prevenir a cárie, prevenir doenças adquiridas por esse hábito de alimentação que não é adequada. Então, na saúde bucal, eles vão aprender desde cedo a importância da escovação, dessa escovação correta, o uso do fio dental, da higiene diária, que evitando, né, cáries, problemas dentais, eles também podem ter uma maior autoestima, que isso influencia também no desempenho escolar dos alunos, né? Em relação à alimentação, eles conhecem como se alimentar adequadamente, né? Experimentação de lanches que são naturais, que são nutritivos, importantes para o crescimento deles, tendo em vista que eles estão nesse processo, né, de crescimento, de desenvolvimento. Então, é importante eles terem essa alimentação. Então, através de palestras, de oficinas, de práticas envolvendo, por exemplo, como fazer um lanche saudável, o que pode ser saudável para a alimentação deles. E nós também fizemos a entrega de kits de higiene com a escova, um creme dental, e fizemos o processo, né, de escovação. E eles pudessem levar ali para a escola essa escova, esse creme dental e utilizar após o lanche na escola, como uma forma deles estarem prevenindo a cárie também. Então, o projeto ele vem buscar ali uma cultura de bem-estar,
né? Porque a sustentabilidade também é isso, não é só a questão ambiental, mas também o bem-estar dessa pessoa que convive nesse ambiente, né? Professor, e quanto às famílias, o envolvimento das famílias nesse processo, vocês conseguiram observar alguma mudança de comportamento ou até mesmo de conscientização das famílias após a implementação dessas ações? Sim, nós percebemos mudanças bem pontuais e bem significativas. Há relatos de pais que as crianças passaram a exigir em casa o que era aplicado na escola, como a questão de escovar os dentes após as refeições, um lanche saudável, de levar para a escola, né, uma fruta, um suco natural. Então, eles relataram isso para a gente. E também notamos que alguns pais, eles também começaram a reduzir o consumo de alimentos gordurosos, de alimentos ricos em açúcar, de ultraprocessado, e começaram também a se alimentar melhor a partir dessas ações, né? Então, isso mostra que o aprendizado, ele vai além da sala de aula, ele vence essas barreiras da sala de aula e vai para a família, tendo uma alteração, uma modificação positiva ali, naquela família como um todo. Professora, agora gostaríamos que a senhora compartilhasse um pouco mais conosco sobre o seu projeto Popularização das Plantas Alimentícias Não Convencionais, as PANCs, né, em uma feira municipal em Lago da Pedra. Por que a popularização das PANCs é importante para a comunidade e biodiversidade local? Para a comunidade, nós temos aí que as PANCs, elas representam acesso, né, a esse alimento, um alimento que pode ser muito mais nutritivo, diversificado, e que muitas vezes, hoje em dia, nós já está no esquecimento, desuso. Então, a gente está fazendo um resgate desse saber popular através dessas atividades com as PANCs, que acaba fortalecendo, né, a agricultura familiar, a identidade cultural também, e valoriza as práticas tradicionais, tanto da culinária quanto da agricultura. Na biodiversidade, nós já vamos incentivar o cultivo e o consumo dessas plantas, que significa reduzir uma dependência da monocultura, significa ampliar a variedade de espécies vegetais também, contribui com a preservação do solo e atrai polinizadores, mantendo ali a nossa biodiversidade, mantendo os ecossistemas, reduz a pressão, né, para aqueles alimentos mais utilizados. Então, nós temos aí no ambiente uma grande diversidade e pontos muito positivos para a biodiversidade e para a questão também da sociedade, né, com a utilização das PANCs. Nossa, professora, realmente muito interessante, muito importante também essa troca de conhecimento, né? Vocês levando a eles conhecimentos, informações muito necessárias quanto a essas plantas, as práticas de consumo, informações que eles podem até repassar mesmo aos seus clientes, né? Professora, e quanto a experiência de se organizar na feira e também de envolver a população local ali nesse projeto. Como é que foi? Foi um grande desafio, né? Chegar até os feirantes. Nós tivemos uma dificuldade deles aceitarem dialogar com a gente, responder o nosso questionário, porque eles não conheciam. Muitos não conheciam as plantas alimentícias não convencionais e ficavam receiosos em responder ali o nosso questionário. Será que eu estou falando alguma coisa errada ou não? Então, a gente teve uma resistência bem grande. Também a questão da logística, né, de levar para a feira os alimentos, para que eles pudessem experimentar receitas alternativas que nós fizemos com essas plantas não convencionais. Por isso, nós plantamos, fizemos mudas e entregamos para a comunidade algumas dessas espécies para que eles pudessem cultivar e ter na sua casa, ter no seu quintal, porque às vezes a gente não acha no mercado, não acha ali numa feira. Professor, e quanto aos desafios, né? Como a gente sempre pergunta em todos os projetos, quais os principais desafios vocês enfrentaram a incentivar o uso dessas plantas menos conhecidas? Como eu falei, né? A questão da desinformação, do não conhecimento,
Então, esse foi um dos maiores desafios, tá? Porque eles tiveram esse bloqueio, então nós tivemos que pensar em como chegar de outra forma, uma abordagem mais simples, para que eles pudessem entender sobre as plantas, né? Então, eu creio que o principal foi a desinformação, a falta de conhecimento ali que eles não tinham. Mas que agora Sim, tem, sim. né? Que vocês levaram os conhecimentos, informações necessárias para que esses feirantes ali consigam agora não só vender ou não só consumir essa planta de qualquer forma, mas de ter conhecimento até Isso. para repassar, né, para os seus clientes. E aí nós fizemos várias receitas. Fizemos bolo de mastruz, fizemos panqueca de ora pronobis, fizemos empanado de urtiga, fizemos coxinha com frango e ora pronobis, pão. Fizemos pão também utilizando plantas alternativas não convencionais. Então, para eles foi tudo muito novo. A experimentação dessas comidas. E também fizemos um e-book em PDF com algumas receitas para que eles possam reproduzir, possam fazer depois em casa, mostrando a importância dessas plantas, o que ela tinha para a saúde, que poderia agregar para a saúde dele. Então, nem sempre ele precisa usar um medicamento da farmácia. Então, aquilo na alimentação dele, ele se alimentando com essas plantas, ele pode ter uma saúde melhor, aumentar a sua qualidade de vida também. Certo, professora. Bom, e quanto ao projeto A Importância de Insetos Polinizadores, Ferramentas Pedagógicas para o Ensino na Educação Infantil? Por que é importante ensinar sobre insetos polinizadores desde a educação infantil? É fundamental, porque o processo de educação a gente sabe que começa na educação infantil. Então, quando a criança ela já tem acesso a essa informação, quando ela se tornar um adulto, ela já vai ser um adulto com mais consciência ambiental, com mais sensibilização para as questões ambientais, né? Então, eles precisam ali desde cedo conhecer como é que o sistema funciona, o ecossistema, qual a importância desses insetos. Então, quando a gente fala sobre abelhas, sobre borboletas, sobre moscas, elas vão ter esse conhecimento, né? Então, faz com que possa contribuir, ampliando o conhecimento deles, além do resgate também para conservar um jardim, para conservar umas espécies vegetais, tanto na escola quanto no ambiente onde eles moram, né? Nas suas residências. Então, acaba que desperta neles a curiosidade com essas atividades que a gente desenvolve, que é de forma lúdica para a primeira infância. Professor, e quanto às ferramentas metodológicas, né? Quais ferramentas e metodologias vocês utilizaram para tornar esse processo mais lúdico e eficiente para as crianças? A senhora poderia compartilhar conosco? Então, como nós estamos lidando na primeira infância, nós precisamos de jogos educativos, de dinâmicas de grupo, que vão transformar esses conceitos científicos em uma brincadeira, mas que tem aprendizado, né? Uma brincadeira com aprendizados, aprender de forma divertida. Também com contação de história que nós fizemos, utilização de recursos visuais, incluindo imagens, vídeos, desenhar também ilustrações que estimulem a curiosidade, a imaginação dessas crianças, atividades de observação, que levanta já a questão do conhecimento científico, a curiosidade em relação ao conhecimento científico, promovendo essa percepção, né, com uma educação científica. Então, todas essas estratégias tornam muito significativo o aprendizado, porque as crianças elas vão assimilar melhor quando nós utilizamos de forma natural, mas conectando, né, ali a parte científica, ambiental, no estudo deles. Nossa, professora, que incrível! Muito importante mesmo. Professora, com base em toda a vivência das ações durante o processo, que impacto vocês esperam que essas ações tenham em termos de preservação ambiental? Assim, o primeiro impacto que nós esperamos é a formação cidadã. Então, formar um cidadão consciente e comprometido com as questões ambientais, com a preservação
do meio ambiente desde cedo. Também nós esperamos que essas ações elas possam fortalecer a biodiversidade local, os ecossistemas, né, criando ali uma cultura e também um cuidado, um zelo por esse meio ambiente que vai se multiplicar, fora ali daquela escola, que vai contribuir com o futuro, que possam, desses estudantes, ter soluções sustentáveis para os nossos problemas ambientais, tanto a nível regional, quanto também a nível global. Então, nosso objetivo principal é que cada pequena ação que nós conseguimos hoje possa gerar um impacto no futuro, um impacto positivo, né, duradouro, mostrando para todos que a educação ambiental ela é um investimento real para o futuro do nosso planeta. Assim, chegamos ao fim de mais um episódio do Podiaga. Uma honra conhecer de perto as conquistas e experiências do Campus Lago da Pedra. Agradecer a professora Monique por estar aqui conosco, compartilhando todos esses momentos, essas experiências essas que mostram que é possível transformar desafios em oportunidades para um futuro mais sustentável. Eu quero agradecer imensamente o convite de poder estar aqui participando do Podiaga com essa ecopauta, trazendo todos os nossos projetos do Campus Lago da Pedra, compartilhando com toda a comunidade universitária, comunidade local, conhecendo, né, sobre os nossos trabalhos e que continuamos com essas parcerias para um melhor desenvolvimento, tanto da sustentabilidade quanto das questões ambientais também. Agradeço imensamente. Agradecemos também à Universidade Estadual do Maranhão e ao Núcleo de Tecnologia para a Educação, o EMANET, por tornarem o projeto Podiaga possível. E a você que nos escuta, não deixe de acompanhar nossas redes sociais e conhecer um pouquinho mais sobre a AGA. Juntos podemos unir ciência, comunidade e sustentabilidade para um futuro melhor.